Um ícone arcoverdense, o ator e diretor Geraldo Barros, uma pessoa célebre que deixou um legado para a nossa região e para todos aqueles que por algum momento aprenderam, trabalharam e fizeram obras importantíssimas em suas vidas. Neste curta, relatamos partes de suas atividades profissionais e artísticas de 1978 até seu falecimento. Com o apoio da produtora 369 e a agremiação Boi Arcoverde. Com vocês, Geraldo Barros, a arte imitando a vida. Versão brasileira, Arthur Steven. Nascido em Santa Cruz do Capibaribe, adotou Arcoverde como seu lar e palco para suas obras, influenciando várias pessoas a se aproximar da arte, exclusivamente no teatro. Geraldo Barros começou ainda muito novo no teatro arcoverdense, passando por diversos grupos e passando principalmente pela ETEARC, equipe teatral de Arcoverde em suas várias fases. Quando o Arcoverde estava engatinhando na arte, Geraldo Barros deu o pontapé inicial para que o teatro arcoverdense tomasse projeção nacional, transformando a cidade em um celeiro de artistas emergentes no teatro. Olha, quando eu cheguei, em 86, eu vim fazer aqui uma entrevista que tinha uma vaga de recursos humanos. Então eu vim fazer essa entrevista e logo de cara eu já me identifiquei com ele em questão de amizade. Achei ele uma pessoa maravilhosa. Geraldo Barros, adepto à religião Rosa Cruz, o mesmo utilizava esses dotes religiosos para manter a paz e a harmonia nos grupos por onde ele dirigiu e passou. Antes de enveredar ao teatro, Geraldo Barros era contador, profissão esta que por vários anos custeou os espetáculos e montagens realizadas pelo mesmo devido à falta de recurso e patrocínio ofertados na época. Você viu um Geraldo livre. Quando a gente via ele no teatro, aquela pessoa livre, feliz, sorriso largo. Enquanto que já na contabilidade, por ser de números, era aquela coisa mais segura, mais centrada. Então eram duas pessoas em uma só. Eram dois momentos diferentes de Geraldo, mas todos sempre procurando aquela perfeição. Por isso que eu admiro isso. Então eu fiz a entrevista, me dei bem na entrevista e já fiquei no emprego. E ele me deu todo o apoio na parte pessoal do emprego. E eu já percebi nele esse engajamento com o teatro. E ele me dizia que era o que ele gostava muito bem de fazer, era a parte teatral. Além de ser um excelente contador, ele era um diretor de teatro excelente. E o seguinte, que Geraldo, ele tinha essa questão da perfeição, do cuidado. Ele sempre procurava ser perfeito em cada coisa que ele fazia. Era um contraste, né? Contabilidade e o meio artístico, a cultura. E ele fazia as duas coisas muito bem. Na década de 80, eu participava da Pastoral de Juventude e estava fazendo um espetáculo chamado Sobre Todos Nós. Na plateia estava Geraldo Barros e Paulo Lima, que eu não conhecia. Eles já faziam parte do movimento de teatro em Arcoverde. Após o espetáculo, eles foram falar comigo no camarim, me convidando para fazer o Circo do Seu Bolacha. Foi aí que eu comecei a conhecer o movimento. Aí eu aceitei. Para mim era uma grande honra, né? Eu fazia um teatro bem amador, teatro de igreja, né? E aí foi quando eu conheci o movimento, foi quando eu vim para o Sesc, comecei a conhecer as pessoas que faziam o movimento daquela época, da década de 80. E fiz o Circo Seu Bolacha com o Geraldo, ele dirigindo. Eu, Fernando e Paulo Lima. Era um texto de Paulo Lima. Esse espetáculo a gente participou do terceiro Festarc, que me rendeu o prêmio de melhor ator coadjuvante. Após o Circo Seu Bolacha, eu fiz o Verdugo, Geraldo com a ETEARC. A ETEARC ainda não era um grupo, eram pessoas que tinham convidados para fazer aquele espetáculo, e eu fiz o Verdugo,
que ao mesmo tempo também eu fazia Flicts, com a direção de Romualdo Freitas, na verdade. Geraldo já tinha cogitado a dirigir Flicts, na verdade, mas aí não rendeu não. Ele então preferiu fazer um adulto que era o Verdugo de Josué Montello. E aí a gente viajava com os dois espetáculos. Um pela Teatro, que era o Verdugo, e o outro que era o Flicts. Na década de 80, com o recente fechamento do Cine Bandeirante e a possível conversão do prédio num supermercado, foi o motivo que faltava para insuflar a Sotear e o movimento de resistência cultural, gerando um incômodo tão profundo que resultou na realização do primeiro encontro de política cultural para a cidade de Arco Verde, contando com intensa participação da comunidade cultural e política e convidados de outras cidades, inclusive da capital. O resultado foi a criação do Departamento de Cultura e da Lei Orgânica do município, que traz no seu decreto a destinação do Centro Comercial Regional de Arco Verde, conhecido hoje como Secora, para a instalação do espaço cultural que abrigaria todo o equipamento artístico-cultural da cidade, inclusive o Teatro Municipal Geraldo Barros Farias, além da destinação de 1% do orçamento municipal para aplicação em programas culturais. Até hoje, nada disso foi deveras executado. E aí a gente se tornou grandes amigos mesmo, na verdade. Eu fui fazer teatro com outros grupos. Eu acho que eu estava na 8 Produções Artísticas, né? E Geraldo com a ETEAC. Depois Geraldo monta realmente a ETEAC com um grupo que rendeu vários espetáculos na década de 90. Eu lembro de Pluft, quando na primeira, sim, tinha Baby, Miro, Isso. e eles trabalharam. Baby faleceu, né? Baby faleceu, e se não me engano, o Pluft era Juninho, que era irmão de Márcia, que trabalhava na Caixa Econômica. Isso. Agora eu não lembro se a primeira montagem se foi direção de Geraldo Barros. Foi a primeira que eu assisti, eu não lembro não. Falar de Geraldo é falar de Pluft. Apesar de várias outras coisas, mas houve uma dedicação muito grande. Houve uma divulgação muito grande desse trabalho dele. E foi um trabalho muito bonito. Que ninguém esperava, até foi uma surpresa. No teatro, quando eu o vi, parecia outra pessoa. Por isso eu digo o seguinte, era mágico. Parecia que era uma transformação quando ele chegava na parte cultural. Por isso que eu sempre digo o seguinte, que tudo que faz tem que ser perfeito. É o sinônimo de Geraldo. Mamãe! O que é, Pluft? Mamãe! Gente existe? Claro, Pluft! É claro que gente existe! Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft! Ontem passou lá embaixo, perto do mar. Eu vi. Viu o que, Pluft? Vi gente, mamãe. Só pode ser. Eram 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft! Gente é quem tem que ter medo de fantasma e não fantasma ter medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse seu medo bobo. Qualquer dia desses, vou te levar ao mundo para vê-lo de perto. Ao mundo, mamãe. É, ao mundo, lá embaixo, na cidade. Não. Não acredito em gente e pronto. Vai sim, só assim acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta para você. Na época que Geraldo Barros atuava como diretor, alguns trabalhos importantes ele montou, ensinando jovens da comunidade e dirigindo a obra desde a escrita até a forma de como os atores se comportam em cena. Um grande professor, um grande mestre para muitos artistas da cidade de Arco Verde, Geraldo Barros contribuiu muito na nossa cidade, trazendo espetáculos infantis para a sociedade, criando um grande ecossistema artístico. Empresas como Rádio Cardeal tinha como espaço garantido a difusão de suas peças teatrais para toda a região.
o Sesc Arco Verde. Observando esse fenômeno, que é Geraldo Barros, colocou o nome do teatro em homenagem ao grande ícone do teatro em nossa cidade. O Teatro Geraldo Barros. Eu conheci, olha, a mãe de Geraldo morava aqui, ó, nessa casa ali. A mãe de Geraldo. Mas Geraldo, ele trabalhava no Sesc, né? Isso. E ele morava aqui nessa casa, quando o bichinho adoeceu. Nascido em Santa Cruz do Capibaribe, veio morar em Arco Verde com sua família numa casa humilde, no centro da cidade. Ninguém imaginaria que lá sairia um mentor artístico tão importante para a cidade em diversos segmentos da cultura. Me lembro como se fosse hoje. 1993. Eram várias crianças, um só objetivo: fazer teatro. Brincar de fazer teatro. A gente não tinha muita noção do que era. A gente não sabia a proporção que isso iria se transformar. E aí veio o convite de fazer teatro com um cara que a gente não sabia quem era, de onde vinha, mas que tinha um coração sobre-humano, de pai, de diretor. Passava ensinamentos de vida e de como era fazer teatro de verdade. Como era hoje ser o que sou. Alan da Silva, criança, 11 anos, um sonho. Vencer na vida e mudar a realidade de quem morava numa favela, de quem morava em comunidade e que não tinha perspectiva. Aquele senhor de óculos, né, um óculos grande, ele baixinho assim, na cabeçona, né, fala de cabeça, você vê. E eu sinto a minha nessa intensidade aí. E aí, ele perguntou quem era. E ela disse, é meu primo. Veio pra cá pra assistir o ensaio. E fui acompanhando esses ensaios lá. Todo dia do ensaio eu ia com o Alan, ou então eu disse, tô indo pro ensaio, vai começar, tá? E fui. Até chegar o momento que eu descobri que eu queria fazer aquilo também. E foi uma ponte, assim, muito forte, porque eu disse, nossa, eu sou ator, eu já brinquei de ator em Pesqueira, aí eu quero Arco Verde agora. Eu tô vendo que existe um grupo consistente, um pessoal muito maduro, que na época era TEARC, né? Então eu disse, eu vou ficar aqui. Não sabia da história da TEARC, não conhecia ninguém, passei a conhecer a partir de Alan. E aí quando eu entrei, em um momento que precisou de um personagem para inserir no espetáculo, e claro que ensaio é para isso, para melhorias. E tinha mais 3 pessoas também que vinham fazer essas visitas. Aí houve o teste. Teste. Oh, meu Deus, teste. Aí a escola, a gente passa por isso a vida toda na escola, dos testes. Eles, vamos fazer um teste, mas eu me senti tão preparado que, pelo que eu já tinha visto, que disseram, você vai conseguir. E a Alan foi uma das pessoas que me deu força. Bora, tu tem que tentar, que é pra gente viajar. A gente tem espetáculo em outros lugares. E aquilo, o fascínio aumentou. Eu já vinha também de outros conjuntos de arte, né, que eu tinha feito antepassados. Mas aqui em Arco Verde eu não estava tendo acesso. Eu disse, não, vai ser minha caminhada agora.
e fui fazer o teste. E não deu certo. Mãe trabalhava no Sesc. Ela era produtora de eventos. Então, eu sempre estava lá. Eu sempre tinha contato com ele lá. Gente, demais, cara, chique demais. Ele participava da Ordem Rosa Cruz também, que minha tia participava e sempre levava para as reuniões. Aí tinha muito contato com ele lá também. Gente descontraída demais. Posso dizer, é um representante da cultura de verdade, né? Não é à toa que hoje o Sesc, né, o teatro de lá é em homenagem a ele. E era aquela pessoa assim que estava em tudo, né? Ele tinha a parte dele, mas ele ajudava todo mundo em outros também, né? Bem, eu conheci Geraldo Barros, era um festival de teatro que tinha aqui em Arco Verde, em uma das peças de Trupizup, O Raio da Celebrina, que era a direção de José Manuel. E depois nós somos presidente do Grêmio Estudantil do Colégio 11 de Setembro, que era o Grêmio que foi em homenagem a Edson Luiz, que foi um estudante secundarista, né? E depois ficamos assim, só no apoio, né? Que Geraldo gostava muito de cultura. E tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na peça de autoria dele, que era o Beco do Buíque. Mas eu perdi e fiquei chateado, fiquei com raiva de Geraldo. A culpa era minha. Mas o grupo também teve a partitura das pessoas que estavam ali, que era justamente fazer uma votação, né? Quem era que estava importante ali naquela cena, que era um palhaço que entrava numa cena de Vicente Celestino com um antigo rapaz que participava na época, e era mais um palhaço que entrava naquela cena de Vicente Celestino. Então eu queria fazer aquilo. Eu não sabia nem para onde ir, mas eu fui. Fui ousado, acho que pelo menos a ousadia vale muito. Geraldo Barros tinha muitos amigos que o ajudavam nos teatros e nas apresentações. Um deles era Vanilson Viana, um religioso artista e artesão, e deram um pontapé inicial juntos para a formação da nova ETEARC, Equipe Teatral de Arco Verde, hoje presidida por Alan Schmidt. Vanilson Viana foi uma pessoa muito inteligente, muito voltada às coisas de ajudar o próximo, está sempre envolvido em teatros, né? Em grupos religiosos, jornais que levava sempre a trazer, resgatar pessoas das drogas, adolescentes, né? Ele estava sempre focado em ajudar o próximo. Sempre muito engraçado, né? Ele era muito criativo em tudo que ia fazer, né? Sempre muito inteligente, muito preocupado com as irmãs também. Sempre se vestindo de padre, sempre representando que amava teatro, amava fazer essas peças, né? Vanilson, gente muito especial. Começou na época da escola, né? Um projeto da Unicef. Ele entrou em contato com a diretora, né? E explicou como ia funcionar. Ela concordou, né, de participar. E daí começou o processo, né? Seleção, né? Primeiro ele fez uma reunião com todo mundo, né? Então ficou todo mundo doido querendo participar, né? Eu era pipoquinha, né? Porque tudo que tinha na escola eu queria participar. Se tivesse um coral, eu queria participar. Festa de São João, que tivesse para dançar, eu queria dançar. E fiquei super animada, né? Todos, né? Aí ele fez, depois teve a seleção, né? Ele deu uns testes para poder escolher os personagens. De cara, eu praticamente não precisei nem fazer teste. E quando ele me viu, já gostou logo, né? Assim, disse que eu parecia muito com a personagem. Vanilson Viana, eu conheci ele, que ele já fazia parte da pastoral da saúde, lá do São Geraldo, que era a pastoral São Camilo, e ele vinha daqui fazer o jornal São Camilo. Jornalzinho. Um jornalzinho. Inclusive, depois que ele faleceu, aí também não deram continuidade a esse jornal. Arco Verde vinha se destacando na arte e cultura ao longo dos anos através do trabalho e empenho de Geraldo Barros. Só que em 6 de dezembro de 1999, às 9h22, Geraldo Barros veio a falecer.
deixando todo o seu legado e ensinamentos, por onde veio se espalhar por diversas vertentes da cultura, tais como no teatro, na música, na cultura popular dos bois e ursos, que acabou virando tradição do carnaval arcoverdense. Geraldo era uma pessoa que não tem palavras, né, para descrever como ele era. Era um amante da cultura e dedicou sua vida toda para a cultura, principalmente o teatro, aqui em Arco Verde. Foi uma perca muito grande da gente, essa de Geraldo Barros, né? Acho que ainda hoje ele faz muita falta à cultura. A morte dele para mim foi muito... Eu sofri um abalo muito grande, porque a gente era muito ligado. E ele sempre, mesmo doente, era aquele astral incrível. Ele não se deixou abalar, nem abater pela doença, em hipótese nenhuma. E isso eu admirava nele imensamente. E ele sempre me dizia, Norma, eu vou sentir muito sua falta. E eu também. Depois que ele faleceu, eu senti um abalo muito grande. Passei meses muito sentida, muito mesmo, porque para mim ele era um amigo excelente. Na parte de trabalho ele era, e pessoal, ele foi para mim um grande amigo, em tudo. Ele tirava todas as dúvidas, nunca me deixava com dúvida, estava sempre pronto para tirar todas as dúvidas que eu tinha do trabalho, e pessoalmente ele era aquele alto astral incrível. Nada abalava ele, nada. Nem a própria doença que ele sabia que tinha o abalava. Triste, né? A gente sempre não perde uma pessoa especial, fica triste, né? Foi um vazio, né? Deixou um grande vazio. Deixou um grande vazio. Mas tenho muitas lembranças boas dele e isso é o que substitui o vazio, sabe? Pra mim, Geraldo só fez viajar e não voltou mais. Entendeu? Geraldo só fez viajar, não voltou mais. Porque foi um divisor realmente de sentimentos, né? Mas eu tenho lembranças muito boas deles. Viva Geraldo Barros. A gente falando agora, começar a lembrar. O maior choque foi a idade. Uma pessoa com muitos sonhos que partiu, deixando um legado, que esse legado realmente ficou. Muitas pessoas que estavam no teatro, que faziam parte do grupo, hoje são grandes artistas. Então houve um legado. Então eu vou aproveitar, não o falecimento, mas o legado que ele deixou. Eu acho que é o que ele queria que ficasse na memória, o legado. Houve o falecimento de Geraldo. Foi sendo velado, não esqueço nunca assim, dos detalhes, desses micro detalhes que eu falo agora. E fui pro velório de Geraldo. Fiz amizade com Ana Barros, a irmã dele, veio a falecer depois, muito tempo depois. Mas eu só vi aquela agonia das pessoas indo para a casa de Geraldo para pegar as coisas dele, pegar textos, pegar CD, esvaziando, assim, sabe? Como se estivesse arrancando a alma dele, assim, dilacerando em pedaços. No grupo de teatro, eu fiquei sabendo que foi a mesma coisa, o pessoal, cada um pega um pedaço. Não roubou a história que ela está aqui de volta, mas dilacerou um grupo, né? Esfacelou. O do maestro dessas opções foi Deus Levou, as encantarias. Mas ele deixou uma coisa muito grandiosa para mim, que é eu estar até hoje no SESC, porque era ele que iria, na verdade, ser o coordenador de cultura do SESC. E aí ele não tinha tempo. Então foi ele que me convidou. Então estou aqui hoje no SESC, porque Geraldo, eu costumo dizer que Geraldo foi o meu padrinho, na verdade. Ele me apadrinhou aqui no SESC e estou aqui há 30 anos, na verdade. E nesses 30 anos a gente fez muita coisa ainda, né? A gente fez leituras dramáticas juntos, a gente fez festivais juntos.
mas a gente tinha uma relação bem legal, bem massa mesmo. Geraldo foi um grande conhecedor das artes, do teatro, e eu tive o prazer de ter aprendido com ele. Na verdade, o meu saber teatral vem de Geraldo Barros. É a partir dele que eu aprendi a fazer teatro. É isso. Ela ficou muito debilitada, Dona Helenita, e eu também, porque não tinha mais uma outra pessoa. Inclusive, e ela se desdobrou para dar conta de todo o escritório sem a presença de Geraldo, porque ele era o braço direito de Dona Helenita e seu Geraldo. Quando a Tecol passou para líder, já foi na transição dele. E assim, eu passei vários anos com os clientes ainda lembrando de Geraldo. Mesmo após o falecimento dele, ainda tinha vários documentos que a gente pegava, ainda com a sua assinatura, com o seu traço, e dava aquela saudade, lembrando de uma pessoa que foi querida. Querida como pessoa, querida como artista, querida como profissional, como contador. Então, ele era como a gente dizia assim, era uma pessoa de transformações constantes. Realmente, foi até a gente refletir a nossa vida. Como é que uma pessoa com tantos sonhos, tantas vontades, e o destino fez deixar a gente. Foi um momento assim triste, mas tem uma alegria. Nós estamos agora em 2024 falando dessa pessoa. Eu queria que as pessoas tivessem essa semente, que pudesse, depois de tantos anos, ainda ser lembrada. E Geraldo conseguiu isso. Muito obrigada pela oportunidade que ele deu para a gente em conhecer a cultura. Aquele rapaz que está lá em cima, chamado Geraldo Barros. Eu devo muito isso aí. Devo. Totalmente. Grande figura. Tive o grande prazer de conhecer a arte do teatro através dele. E é isso que eu faço até hoje. É o que eu sei de melhor fazer é teatro. Você por aqui? Ordens da natureza. Da natureza? É, fiquei sabendo que vai cair uma estrela no mais fundo do mar. Uma estrela? Por quê? Porque ela quer. Por que ela quer? Ninguém sabe. Mas o mais fundo do mar é muito longe. Muito! Mas eu posso lhe levar, se você quiser. Você faria isso por mim? Por quê? Ordens da natureza. Você nunca foi com a minha cara. Eu? Imagina. Então por que você ficava derrubando meus castelinhos de areia? Ordens da natureza. Essa natureza é cheia de mistério. A natureza é... Então, amigos? Amigo. Vamos! Vamos sim, mas no mais fundo do mar é muito longe. Por quê? No mais fundo do mar, ninguém pode impedir um grande amor. Miro, se você estivesse hoje na frente de Geraldo, o que você diria a ele? Eu perguntaria qual o seu próximo espetáculo. Qual seria o espetáculo que ele ia montar? Seria essa a pergunta. Os anos se passaram
E o nome de Geraldo Barros gera no ar, gera no teatro, gera na cultura de Arco Verde. E ainda vai gerar durante muito tempo. Geraldo Barros não morreu. Ele vive no coração de cada artista que passou por ele. Muito obrigado, Geraldo Barros. A cultura é um movimento coletivo que só pode acontecer com o apoio de todos. A união de todos que fazem a arte na cidade precisa se unir e se tornar uma só voz, uma só arte. Pensando assim, tenho certeza que Arco Verde voltará a ser um grande celeiro de artistas para o mundo todo. Muito obrigado a todos vocês. Geraldo Barros, a arte imitando a vida.